conjunto dos números irracionais. Já já a gente vai partir para os números reais, depois ordenação de reais e bater uma bateria de questões. Vem comigo aqui. Conjunto dos números irracionais. Irracionais. Olha que legal. É o conjunto formado por números que não são o quê? Racionais. Ou seja, não podem ser representados, por meio de uma fração, tá? Por meio de uma fração. Então, conjunto dos irracionais, ó, o nome já mesmo diz, né? Ó, irracionais. Esse i, olha a língua portuguesa aí. Esse i é um prefixo de quê? De negação. Então, é um número que não é racional. Se não é racional, ele não pode ser expresso por meio de quê? Por meio de fração, tá? Não podem ser expressos por meio de quê? Por meio de fração. Exemplo de números irracionais. Exemplo de números irracionais. Conhecido o π. Esse π aqui, ele é aproximadamente 3,14. Temos também o raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, né? Aproximadamente. Nós temos o raiz de 3, que é aproximadamente 1,71. Nós temos o número de ouro, que é o φ, que é aproximadamente 1,6162, né? Aproximadamente, e assim por diante. Percebam que tudo que eu fiz aqui foram aproximações. Tá? Aproximações. Porque, de fato, na realidade, todos esses números aqui, são dízimas, né? São dízimas aperiódicas. O que são dízimas aperiódicas? São números com casas decimais infinitas. Perfeito? São números com casas decimais infinitas sem período, ou seja, parte que se repete. Tudo bem? Então, são dízimas aperiódicas. Perfeito? Então, os números irracionais são dízimas? São. Só que dízimas não periódicas. Perfeito? Dízimas não periódicas. Então, todo número irracional, ele não pode ser posto por meio de fração. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Show de bola? Tranquilo. Vem comigo agora aqui. Números irracionais, seguindo. Subconjunto dos irracionais. Galera, subconjunto dos irracionais, né? Vamos lá. Subconjunto dos irracionais. Nós temos os irracionais positivos
E nós temos os irracionais negativos, né? Vamos lá. Irracionais positivos e os irracionais negativos. Tudo bem? Irracionais positivos e os negativos. Ué, mas professor, você disse lá atrás que você não pode chamar um conjunto que possui apenas o mais ou menos de positivo ou negativo. Deveria ser não negativo e não positivo. Sim, você está certo, mas no conjunto dos irracionais, não faz sentido você ter esse conjunto aqui, ó. Asterisco. Irracionais não nulo. Sabe por que não faz sentido? Porque o zero não pertence ao conjunto dos irracionais. Tá? Não pertence. Se ele já não pertence, como é que eu vou tirá-lo, né? Então não faz sentido. Se não faz sentido, aí sim, o i mais e o i menos, de fato, fica irracional positivo e irracional negativo. No de cima apresenta só números positivos, irracionais, e no de baixo apenas números negativos e irracionais. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim ou não? Olha só, galera, uma observação. Lembra que nós estudamos conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos racionais? Lembra ou não? Beleza. Estamos chegando no fim. Estamos chegando no conjunto universo. Tá? Conjunto universo. Percebam que os irracionais são os não racionais. São os não racionais. Se eles são os não racionais, eu posso representar como essa parte que está aqui fora. Que é tudo que não é o que é racional. Se eu posso representar por essa forma que está aí, se eu posso representar assim, na verdade, os irracionais, eles podem ser escritos também como o quê? Não racionais, não racionais, não racionais, não racionais, complementar de racionais e não racionais. Tudo isso aqui é sinônimo, formas de você representar o conjunto dos irracionais. Tudo bem? Então, tudo isso aqui, ó, sinônimo, tá? Sinônimo. Tudo sinônimo. Beleza? Vamos que vamos. Operações definidas em irracionais. Galera, isso aqui quebra meio mundo. Mas você, estudando aqui pelo Estratégia, não irá cair nessa pegadinha. Vem comigo aqui. Quais são as operações? Soma, as fundamentais. Multiplicação. Diferença ou subtração. E por último, o que é? A divisão. Sim ou não? Beleza, vem comigo aqui. Galera, olha só. Estou listando aqui as operações fundamentais. E a gente precisa saber agora, nessa parte aqui da matéria, aquelas operações que são o quê? Definidas. O que vem a ser operações definidas? São aquelas operações que possuem a propriedade do fechamento. Caramba, mestre, quanta coisa! O que é propriedade do fechamento? Propriedade do fechamento dentro das operações matemáticas significa o quê? Se eu tenho a operação soma, ela será definida nos irracionais quando eu somar irracionais e o resultado der irracionais. Então eu tenho que somar, eu tenho que somar irracionais, nem lembro se eu falei irracional ou racional. Eu tenho que somar irracionais e o resultado tem que dar
irracionais. Perfeito? Show de bola? Se isso acontecer sempre, ela será definida. Sempre. Se tiver um caso para qual ela não exista, ela não será definida. Ela não terá a propriedade do fechamento. Ela não será fechada nos irracionais. Perfeito? Agora, olha só. Multiplicação. Se eu multiplicar irracionais e o resultado der sempre irracional, essa operação multiplicação ela também é fechada, também é bem definida. Mesma coisa para subtração e para divisão. O interessante é o seguinte, conforme a gente foi aumentando o conjunto de naturais, fui para inteiros, depois fui para racionais, essas operações elas foram ganhando um pouco mais de volume, né? As operações definidas. No entanto, no conjunto dos irracionais, nenhuma operação é definida. Nenhuma. Sabe por quê? Vem aqui comigo. Olha só que legal. Olha só. Você vai aprender isso aqui por uma vez por todas. Soma. Soma. Pensa comigo. Pensa comigo. Eu vou pegar o número 1 mais raiz de 2. Isso aqui é um número. E irei somar com o número 1 menos raiz de 2. Percebam que esse número aqui é irracional. Percebam que esse número é irracional. Então, pertence ao irracional, pertence ao irracional. Né? São números irracionais. Sim ou não? Estou somando. Ao somar, o que vai acontecer? Vou juntar os termos semelhantes. 1 mais 1 e raiz de 2 menos o quê? Raiz de 2. Posso simplificar? Posso. Cortei. Ao simplificar, como é que fica? 1 mais 1 dá quanto? 2. Opa! Parou. Eu somei irracionais e o meu resultado não pertence aos irracionais. Se isso acontece, a soma não é o quê? Não é bem definida, não é fechada. Então, olha só. Não é definida. Sim, até aí? Beleza. Vamos para a multiplicação. Olha a multiplicação. Raiz de 2, estou pegando um número, vezes raiz de 2. Estou multiplicando. Percebam o que é? Raiz de 2 pertence aos irracionais. Também pertence aos irracionais. E eu estou fazendo o quê de operação? Estou multiplicando. Ao multiplicar, galera, o que acontece? Eu consigo colocar tudo dentro de um mesmo quê? Radical. Então, fica raiz de 2 vezes 2, porque a raiz quadrada possui o mesmo índice. Tudo bem? E isso aqui resulta quanto? Raiz de 4. E raiz de 4, galera, é quanto? 2. Raiz quadrada de 4 é 2. E 2 não pertence aos irracionais. Não pertence aos irracionais. Se não pertence, a multiplicação também é o quê? Não é definida. Tudo bem até aqui? Não é definida. A subtração. Vem comigo aqui. Subtração. Exemplo simples, né? Raiz de 3 menos a raiz de 3. Ora, pertence aos irracionais, pertence aos irracionais. Estou fazendo o quê? A subtração de quê? De irracionais. Subtração de racionais. Vamos ver. Vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3. Cortei. Vai dar quanto? 0. E 0 não pertence ao quê? Aos irracionais. Se não pertence, esta operação também não é definida. Tudo bem? Não é definida. A divisão agora. A divisão é simples, né? Ó,
raiz de 2 dividido por raiz de 2. Ah, ficou simples, né? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá quanto, galera? Dá 1. Por que dá 1? Porque eu consigo o quê? Consigo simplificar. Consigo simplificar. Ressalto que tanto raiz de 2 de cima quanto raiz de 2 de baixo, eles pertencem ao quê? Aos irracionais. Só que não resultou um número irracional. Resultou um número não irracional. Não pertence aos irracionais. Se não pertence à operação de divisão, ela é não definida. Tudo bem até aqui? Beleza? Tranquilo? Show! Vamos para a próxima. Conjunto dos números reais. Opa, olha só. Já que eu já parti para os reais, vou colocar aqui uma observação. Observação. Olha só. Raiz. Cujo índice aqui, que eu vou colocar N, tá? Vou colocar N. Se esse N, vou até melhorar aqui, colocar maior, né? Vou colocar maior para vocês enxergarem. Coloquei 2N, porque 2N é par, né? Sendo N natural. Se for raiz 2N, olha só, se for raiz 2N, e aqui número, for uma potência, vou colocar até assim, ó. Se for uma potência x elevado a 2y, eu consigo fazer o quê? Eu consigo simplificar esse 2 com esse 2. Fazendo assim, essa simplificação. Tá bom? Simplificação. Aí, existem dois casos. Primeiro caso. Saiu da raiz. E o segundo caso. Não saiu da raiz. Se saiu da raiz, ele não vai pertencer aos irracionais. Se saiu da raiz, ele não pertence aos irracionais. Se ele não saiu da raiz, aí ele vai continuar pertencendo o quê? Aos irracionais, tá? O que eu quis dizer com isso? Se eu tenho uma raiz quadrada de um número que é um quadrado perfeito, eu consigo simplificar e ele deixa de ser irracional. Se eu não conseguir, se ainda assim eu simplificar e ele não sair da raiz, não sair do radical, ele continua sendo irracional, tudo bem? Isso vale, eu coloquei o 2n aqui, mas isso vale para qualquer índice da raiz, tá bom? Não vale só para índice par, não, mas vale para qualquer um. Eu coloquei só a título de exemplo, tudo bem? Então, por exemplo, raiz de 3, vamos aqui comigo. Por exemplo, raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 2, raiz quinta de 7, tudo que você não consegue extrair da raiz será um número irracional. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para aqui. Conjunto dos números conjunto dos números reais agora. Vamos lá. O conjunto dos reais, bem tranquilo, né? Vamos ver se é conceito. Conjunto dos reais é a união dos irracionais com os racionais. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque a união ela é comutativa. Então, olha só. Se eu unir os racionais com os irracionais, eu terei quem? Os reais. Tudo bem? Dentro de diagramas
fica assim, ó. Natural, inteiro, racional. Aqui fora é quem? Real. Só que o que não é racional é o quê? Irracional. Tudo bem? Tranquilo? Então, reais é o maior conjunto numérico estudado até o presente momento. Tá? Eu vou colocar entre aspas aqui. É o conjunto que contém todos os outros. Tá? Coloquei entre aspas. Por quê? Por que entre aspas? Observação. Porque os reais não contêm o conjunto dos complexos. Tá? Não contém o conjunto dos complexos. Tudo bem? Não contém. O conjunto dos complexos será estudado em momento posterior, lá na aula de complexos. Mas já adianto que um número complexo, exemplo, número complexo, raiz quadrada, por exemplo, de menos 4. Por quê? Porque aqui, ó, é índice 2, é índice par. Índice par. E se eu tenho índice par, eu não posso ter o meu radicando negativo. Não pode ser negativo. Tá? Não pode ser negativo. E se isso acontece, vou colocar aqui, ó. Se isso acontece, esse número ele não pertence aos reais, certo? Se isso acontece, ele não pertence aos reais. Se isso de fato acontece, ele vai pertencer ao número dos complexos, que é o Czinho, perdão, que é o nosso Czinho com uma barrinha. Tá bom? Czinho com a nossa barrinha. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, olha só, vem comigo. Então, conjuntos reais contém todos os outros, exceto complexos, tá bom? Então, o conjunto de reais eu posso definir como a união dos números racionais com os irracionais. Perfeito? Vem comigo aqui. Reta real. Bom, nós já estudamos a reta real, né, com bem mais propriedade. No entanto, só para relembrar, eu sei que toda reta real, toda reta é um conjunto de quê? De pontos. Aonde cada ponto aqui representa um número que é real. Esse aqui é dito como zero. Esse zero aqui é a nossa o quê? Origem. É a nossa origem. Tudo bem? É a nossa origem. Tudo que vai para a direita, fica positivo. E vai até onde? Tem fim? Não, então vai até mais infinito. Tudo que vai para a esquerda fica o quê? Negativo. Tem infinito? Não. Né? Tem fim? Não, então vai até menos infinito. Tá? Então, cada ponto dessa reta aí representa um número real. Por exemplo, 1, 2... Entre o 1 e o 2 existe 1,5, né? Para cá existe o π, que é o 3,14, aproximadamente, tudo bem? Para cá existe menos 1,75. Para cá existe o menos 20,1 e assim por diante, tá? Outro exemplo. Para cá existe raiz
de 11 e assim por diante. Então, todo número real eu consigo colocá-lo, eu consigo representá-lo dentro dessa reta real, que vai de mais infinito até menos infinito. Tudo bem? Isso aqui é chamado de origem, tá? Reta real, mais infinito até menos infinito. Lembro aos senhores que a bolinha aberta e a bolinha o quê? Fechada. Bolinha aberta não entra a extremidade. Bolinha fechada entra a extremidade. Tudo bem? Entra a extremidade. Posso dizer ainda que sinônimo de bolinha aberta seria o quê? O parênteses ou o colchete para fora. E o sinônimo de bolinha fechada seria apenas o quê? O colchete para dentro. Tudo bem? Tranquilo? Digo ainda que menor e maior, você tem bolinha aberta. Maior ou igual, menor ou igual, você tem bolinha o quê? Fechada. Tá? Só uma breve revisão em relação à reta real, que isso aqui ajuda muito no tópico intervalos reais. Tudo bem? Beleza? Foi. Subconjunto dos reais e propriedades. Bom, subconjunto dos reais. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Subconjunto dos reais. Reais não nulos. Reais não nulos e não negativos. Reais não nulos e não positivos. Reais não negativos. Reais não positivos, né? Dando nome, né, a cada um deles. Reais não nulos. Faz sentido? Faz, porque o zero é um número real. Esse aqui é reais positivos. Esse aqui é reais negativos. Bem tranquilo, né, galera? Esse aqui é reais, fala comigo. Reais não negativo, né? Não se esqueça. Porque aqui entra o zero. E aqui? Reais não positivos. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, beleza. Propriedade dos reais, propriedade. Galera, propriedade. Quais são as propriedades? Propriedades. Nós temos a comutativa. Nós temos B, associativa. Nós temos C, elemento neutro. Nós temos D, distributiva. Nós temos ainda E, fechamento. Tá? Fechamento. Na comutativa, soma e multiplicação. Tá? Soma e multiplicação. Se você comutar, não vai alterar em nada o nosso resultado, tá bom? Não vai alterar nada o nosso resultado. Na associativa também, soma e multiplicação, tá? Soma e multiplicação. Perfeito? Sim ou não? Tranquilo? Elemento neutro é o elemento também da soma e da multiplicação. Ambas têm o seu elemento neutro. Da soma é o 0 e da multiplicação é 1.
da multiplicação é 1, tá? O elemento neutro. Tudo bem? Da subtração também não altera o resultado, então é o 0 também. Da multiplicação também não altera o resultado. Da divisão também continua sendo o mesmo resultado, então 1 também é da divisão. Distributiva só existe o quê? Na multiplicação. Multiplicação. Por quê? Exemplo, A que multiplica B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Nesse caso aqui, eu faço o famoso o quê? Chuveirinho. Tudo bem? Faço o famoso chuveirinho. E o fechamento nós já vimos nos slides anteriores, né? O fechamento. Já sabemos que o fechamento são operações em reais que resulta sempre real. No fechamento, são todas as operações. Soma, subtração, multiplicação e quem? Divisão. Então, olha só, vem para mim aqui. Presta atenção. Se eu somar reais, resulta o quê? Real. Se eu subtrair reais, resulta o quê? Real. Se eu dividir reais, resulta o quê? Real. E se eu multiplicar reais, resulta real. Lógico que essa divisão ela tem que ser possível, eu não posso dividir por 0. Né? Ela tem que ser possível. Uma divisão possível, ela é sim fechada dentro do conjunto dos reais. Tá? Comutativa. Se eu comutar, não altera o resultado. Isso na soma e na multiplicação. Se eu associar, também não altera o resultado, na multiplicação e na divisão. Tudo bem? O elemento neutro da soma e da subtração é o 0. 2 menos 0, 2. 2 mais 0, 2. Não alterou, elemento neutro. Tudo bem? Na multiplicação, mesma coisa. O elemento 1, se eu multiplicar por 1, não altera. Se eu dividir por 1, não altera. Então, é o elemento neutro da multiplicação, tanto quanto da divisão. E a distributiva, lógico, sempre existe, só existe, na verdade, na multiplicação, que é o nosso famoso chuveirinho. Tudo bem? Vem comigo aqui.